agradecendo a Deus e a espiritualidade por mais essa noite aqui de aprendizado, que a gente possa absorver todos os ensinamentos que o Júnior vai nos passar, que ele faça uma boa palestra, que a Marise faça uma boa leitura, e assim nós possamos sair daqui bem melhor do que entramos. Muito obrigado, que assim seja. O homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre orientar o coração daqueles que se reúnem sobre os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai vossos corações, não vos deixeis perturbar por nenhum pensamento fútil ou de prazeres materiais. Elevai vosso espírito em direção àqueles que vós chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias condições, possam lançar em quantidade a semente que deve germinar em vossos corações, e nele produzir um fruto de caridade e da justiça. Não acrediteis, contudo, que incentivando vossa condição, a prece e a vocação mental, desejamos vós levar a viver uma vida mística que vós coloque fora das leis da sociedade onde estáis obrigado a viver. Não vivei com os homens de vossa época como devem viver os homens, mas se renunciardes às necessidades ou mesmo às banalidades do dia a dia, fazei com um sentimento de pureza que possa santificá-las. Se vós obrigados a estar em contato com homens cujo espírito são de natureza diferente da vossa e de caráteres opostos, não deveis afrontá-los, não os contrarieis. Sede alegres, felizes, mas com alegria que provém da consciência limpa da felicidade de um herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam de sua herança. A virtude não consiste em assumir um aspecto severo e sombrio, em rejeitar os prazeres que a vossa condição humana permite. Basta reger todos os vossos atos pela lei do Criador, que vos deu a vida. Quando se começa ou termina uma obra, deveis elevar o pensamento a ele e pedir-lhe, no impulso da alma, a proteção, para nela ter êxito sua benção para a obra acabada. O que quer que façais, ligai o vosso pensamento à fonte suprema de todas as coisas e não façais nada sem que a lembrança de Deus purifique e santifique vossos atos. Obrigado, Marise. Boa tarde a todos, ou boa tarde, noite, como queira. Bom, essas leituras, geralmente, a gente escolhe instantes antes da palestra, então eu confesso que não li com tanta atenção, e agora, com a leitura da Marise, me chamou a atenção um ponto ali, que quando a gente dirige o pensamento a alguém que está num plano superior, a gente tem que reunir as condições necessárias para que esse plano superior consiga nos acessar. Ou seja, é uma questão de sintonia, certo? Eu preciso estar com o meu ambiente emocional, espiritual, moral, condizente com aquilo que eu estou pedindo. Ora, se eu peço ajuda, se eu peço força numa nova empreitada, ou algo do tipo, se eu peço encorajamento, eu devo estar com o terreno propício para receber esse tipo de ajuda. Isso me chamou atenção ali, e é importante que a gente pense sempre nisso. Antes de desenvolver o assunto, eu quero apenas dar aqui o significado de respeito e de educação. Respeito é ter em consideração, honrar, não causar dano, poupar, ter estima. O oposto de respeito seria desprezo.
certo? Não considerar. Desconsiderar completamente. Respeitar é levar em conta. Mesmo que sejam muito diferentes, mas eu levo em conta a opinião, levo em conta o jeito de ser, levo em conta o jeito de pensar, de agir, de se comunicar, enfim, do outro, né? Considerando que estamos todos aqui na mesma escola, né? No planeta Terra. Embora talvez em turmas diferentes, em séries diferentes, mas o fato é que nós estamos todos, nesse momento, obrigados a passar por essa escola aqui. E vamos passar algumas vezes. E por outro lado, educação seria o ato de educar, instruir. Também é polidez, disciplinamento. No seu sentido mais amplo, educação significa o meio em que os hábitos, costumes e valores de uma comunidade são transferidos de uma geração para a geração seguinte. Ou seja, o respeito é algo que precisa ser ensinado. Nós precisamos nos educar e precisamos educar os outros a ter respeito. Respeito se aprende, respeito se pratica. Se aprende praticando. Não é verdade? E nesses tempos de hoje é muito fácil a gente desenvolver atitudes ou tomar atitudes de desprezo, de desrespeito com as outras pessoas. Por exemplo, as questões políticas, seja do município, seja do estado, seja do país, que agora é o país que está em discussão. Então, a gente costuma dividir em grupos, né? Nós e eles, uns contra os outros. O coxinha e o pão com mortadela, não é assim? Aqueles que defendem, aqueles que criticam. Mas aí vale lembrar que a defesa ou a crítica é feita de um jeito, como é que eu vou dizer, agressivo, de um jeito desrespeitoso, de um jeito que desconsidera as experiências que a outra pessoa teve. Ora, se nós hoje pensamos diferentes uns dos outros, pensamos diferente uns dos outros, é porque nós passamos por experiências diferentes uns dos outros. Nós vivenciamos coisas diferentes que nos fizeram acreditar em algumas coisas e os outros, assim por diante. Então, nós somos uma construção constante. A nossa vida é uma construção constante e ininterrupta. Então, alguns já passaram por determinadas coisas que os fizeram, os levaram a acreditar em certas coisas que os outros não. Por experiências negativas ou por experiências positivas. E aí tem um detalhe relativo a nós aqui. Estamos num centro espírita. Quem está aqui, em tese, logicamente, acredita ou tem certeza na reencarnação. Muitos acreditam na vida após a morte, mas nem todos têm muita certeza em relação à reencarnação. E é exatamente o que o Espiritismo tenta mostrar e comprovar através de fatos, através de diversas descrições, de diversos casos, mas também através da lógica. O porquê da reencarnação. Ora, se eu sei que eu vou reencarnar e que eu já reencarnei, acho que um bom ponto de partida para a gente levar em conta o outro, né, respeitar a posição do outro, ou o jeito de pensar do outro, é pensar que amanhã eu posso reencarnar naquela mesma condição. Se hoje eu sou um europeu, um alemão ou um francês, por exemplo, amanhã eu posso reencarnar como um imigrante sírio, fugindo de uma guerra. E aí, será que na condição de imigrante eu vou pensar do mesmo jeito que eu penso hoje, querendo barrar a entrada de quem vem de fora, tentando salvar a própria vida e a da sua família? Será que eu pensaria assim? Mas, como eu falei, esse é um exercício que se torna mais obrigatório ainda para quem está frequentando a doutrina espírita, para quem está estudando um pouquinho da doutrina espírita, para quem leva em consideração a reencarnação. Porque hoje eu estou numa condição, amanhã eu posso estar noutra. Nasci numa raça hoje que pode ser completamente diferente amanhã. E por quê? Aí entra a lei de causa e efeito. É a necessidade que nós temos, através da lei de causa e efeito, de reparar danos. Ora,
Se eu ofendi, se eu desrespeitei, se eu maltratei, eu preciso reparar isso. Como? Pelo mesmo caminho. Por exemplo, se eu atentei contra a vida, se eu matei, como é que eu vou reparar isso? Como é que eu posso reparar isso? Uma coisa tão poderosa quanto essa, né? Quanto a vida. Numa próxima encarnação, ou mesmo nessa, exatamente promovendo a vida, protegendo a vida, estudando a respeito de como poder melhorar a vida das pessoas. Parece lógico isso? O que vocês acham? Tem lógica? Tem, né? Eu vou reparar pelo mesmo caminho que eu prejudiquei, que eu causei prejuízo. Certo? Então, se nós temos esse acesso a esse conhecimento, nós temos também, por outro lado, mais responsabilidade, mais obrigação de agirmos conforme isso que a gente já sabe. Correto? No Livro dos Espíritos, na pergunta 877, e eu obviamente não gravo de memória, eu anotei aqui, tem uma colinha, que diz o seguinte: Allan Kardec pergunta à espiritualidade: a necessidade para o homem de viver em sociedade ocasiona-lhe obrigações particulares? E a resposta é sim. E a primeira de todas é respeitar os direitos dos seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias, e é isso o que faz a perturbação e a confusão da vossa sociedade. A vida social confere direitos e impõe deveres recíprocos. Isso é a resposta da espiritualidade. E mais adiante não, um pouco anteriormente, na 839 diz o seguinte, a pergunta é assim: é repreensível escandalizar na sua crença aquele que não pensa como nós? Né, ou acusar, ou ofender quem pensa diferente da gente? E a resposta: é faltar com a caridade e golpear a liberdade de pensar. E muitas vezes, quando nós praticamos algum ato nesse sentido, de impedir a liberdade de expressão de alguém, seja impedindo que fale, ou seja menosprezando, ou ofendendo, ou mesmo ridicularizando, como se vê hoje nas redes sociais, né? Comum. Né? Na época do ano passado mesmo, foi um festival disso nas redes sociais, aí, né? Na época do impeachment ali, então, era coxinhas e pão com mortadela, e aí o verbo comia solto. Né? As pessoas ficaram extremamente criativas para ofender, para tentar atingir, para tentar magoar os outros, né? Quem não fosse do seu grupo, não importa de que lado. Né? Desculpa, aí estou eu generalizando, né? Mas muitas pessoas ficaram com a língua afiadíssima. Até porque, por trás de uma tela, a gente não tem o ônus do cara a cara. Né? Quando a gente ofende alguém através de um computador, por exemplo, a gente não está na frente da pessoa e a gente distribui isso para várias. E a gente pensa que ninguém sabe. Pronto, ninguém vai saber quem foi, mesmo que tenha o meu nome ali. É exemplo do que acontece no trânsito. Né? Às vezes dá a impressão de que quando as pessoas entram no carro, elas ficam invisíveis, o carro não tem mais uma placa que seja identificável, não tem mais nada. Aí vale qualquer xingamento, vale qualquer buzinaço, né? Ah, alguém está andando devagar na minha frente, mas eu estou com pressa. Mas será que esse pamonha não sabe que eu estou com pressa? Não é assim? E bom na buzina, um aceno, né? Meio mal criado às vezes. Não acontece isso, não é comum? Comum, a gente assiste isso a todo momento. É como se ali, pronto, a gente não é mais a gente está no comum, no coletivo e vale tudo. E acontece mesmo. E aí, na 841, pergunta 841, logo em seguidinha, diz o seguinte: deve-se, em respeito à liberdade de pensar, deixar-se propagarem doutrinas perniciosas ou ruins, né? Ou se pode, sem insultar essa liberdade, procurar trazer de novo ao caminho da verdade aqueles que se perderam por falsos princípios? Se pode fazer isso sem ofender? E a espiritualidade responde:
certamente se pode, e mesmo se deve. Mas ensinar, a exemplo de Jesus, pela suavidade e persuasão, ou seja, o poder de convencimento, e não pela força, o que seria pior que a crença daquele a quem se quer convencer. Se há uma coisa que seja permitido se impor, é o bem e a fraternidade. Mas não cremos que o meio de os fazer admitir, seja o de agir com violência. A convicção não se impõe. Essa é a resposta da espiritualidade. Então, parece algo meio óbvio, né? Mas se fosse tão óbvio assim, vocês não acham que a gente teria o hábito de respeitar mais as opiniões e o jeito de agir, o jeito de pensar, as opções de cada um? Porque é muito fácil, talvez seja uma das primeiras coisas que acontece, a gente já cria uma distância. Na Segunda Guerra Mundial, lutou na Segunda Guerra Mundial um jovem polonês, judeu, mas ele lutou pelo exército francês, chamado Henri Tajfel. Esse jovem sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. Ele foi capturado pelo exército nazista como prisioneiro, né, de guerra francês. E aí, pelo fato de ele fingir não ser judeu, ele conseguiu sobreviver aos campos de prisioneiros. E aí, mais tarde, ele estudou psicologia e se tornou um grande estudioso do comportamento humano no que diz respeito à identidade social. Ele criou a teoria da identidade social. O que é? É o modo como nos olhamos, nos identificamos, né, nos categorizamos, nos comparamos uns aos outros. E ele fez uma série de experimentos para comprovar isso, ou até para testar, para saber até que ponto isso era verdade e tal. E aí vários outros alunos dele, e mais tarde pessoas que estudaram essa teoria, também fizeram experimentos. E aí eu estava assistindo um vídeo, vale a pena vocês assistirem, chama-se Lição de Discriminação. Uma professora do Canadá, professora de 3ª série, lembrando que o Canadá, além de ser um país do primeiro mundo, muito desenvolvido, ele é historicamente pacífico. Não é um país de grandes conflitos, ou quase nenhum. Não entra em conflito com ninguém. Então é uma população que já, vamos dizer assim, está num nível acima, no quesito respeito. Correto? E aí essa professora da 3ª série resolveu então repetir na sala de aula um desses experimentos do professor Henri Tajfel. E aí o que ela fez? Para não causar impacto que pudesse perpetuar, porque alguns estudos foram feitos e causaram impacto na vida das crianças e que acabaram levando para a vida adulta, ela resolveu separar a turma em 2 grupos por um critério que, para nós aqui, é ridículo, mas que ela fundamentou com um suposto programa de televisão onde um psicanalista reconhecido mundialmente, isso ela falando para as crianças, disse, e depois ela foi comprovar, estudando através de diversas pesquisas científicas, ela falando na frente dos alunos, que os alunos mais baixos são mais inteligentes, são mais habilidosos, mais rápidos, mais caprichosos que os alunos mais altos. Aí uma outra criança, nisso, para fazer esse teste, ela pediu a autorização dos pais, pediu a autorização da escola, logicamente, de todo o conselho que tinha e tal. Então ela tinha câmeras gravando tudo. E aí alguma criança ou outra contestou, né? Não, mas como? Eu tenho amigos que são altos e são muito inteligentes. Eu tenho irmãos que são altos, são muito inteligentes, são muito rápidos, são muito habilidosos, são muito caprichosos, enfim. Ela disse, não, eu li. Isso que eu estou falando para vocês é científico, cientificamente comprovado. Ponto. Ora, para uma criança da 3ª série, a figura do professor, ela se assemelha
a uma autoridade máxima, correto? Assim como aqui, por exemplo, para muitas pessoas, a figura de um político importante, muitas vezes o que ele diz parece verdade, até porque eles são muito hábeis em fazer parecer verdade, né? Isso é uma das grandes habilidades que do nosso modelo hoje assim, se requer de um político, né? Fazer parecer com que aquilo seja verdade. E aí as pessoas acreditam, acabam acreditando. Nós tivemos aqui no Brasil alguns bons exemplos de estelionato, vamos dizer assim, né? O que é estelionato? Quando eu quero vendo alguma coisa e entrego outra, ou não entrego, depois de ter recebido o pagamento. Ou o contrário, eu quero comprar algo, ofereço a promessa do pagamento, recebo aquele algo e o pagamento não existiu, né? Então isso seria um estelionato. O que eu falo de estelionato moral, vamos dizer assim? É quando alguém tenta nos convencer, ou nos convence de algo que não é verdadeiro. Então a gente está vendo aí nos noticiários sucessivos casos de pessoas que praticaram esse estelionato moral, vamos dizer assim, né? De empresários a políticos, de executivos de empresas, enfim, a funcionários públicos, né? Querendo mostrar algo que não era real. Muitas vezes nós somos vítimas disso, mas o detalhe é que a gente propaga isso, a gente leva adiante. Voltando, então, ao experimento ali em sala de aula. A professora, quando ela disse isso com toda essa ênfase, com toda essa segurança e com todo esse fundamento falso, mas para as crianças era verdadeiro, porque eles acreditavam naquela professora, pronto, passaram a não contestar mais. Então isso é científico. E o que ela fez? Ela foi no quadro e disse, olha, e a altura é essa daqui. Fez uma linha, 1,34 m. Quem tiver 1,34 m ou abaixo é considerado baixo. Quem tiver acima disso é considerado alto. E aí chamou as crianças uma por uma para fazer a medição na frente de todos os alunos. Todos aqueles que eram altos, considerados altos, segundo esse critério. Por que ela escolheu esse critério aqui? Além de ser um critério ridículo, né? Vai passar um dia, certo? Então isso, né, se apaga. Elas vão passar dessa altura, logicamente. Pelo menos espera-se que sim. Então o que aconteceu? Ela distribuiu colete. Ela deu colete lá de uma cor vermelho, eu acho que era. Deu um colete vermelho para cada criança que era considerada alta. E a partir daquele momento ela começou a discriminar realmente. A considerar os baixos mais capazes, mais inteligentes, mais caprichosos e tudo. E ela repetia isso a todo momento. Num primeiro momento, as crianças não gostaram daquilo. Algumas, não, mas isso não faz sentido e tal. E ela ignorou, e ela disse, não, isso está comprovado e é assim. Aí começou a aula. Chamava as crianças para o quadro, fulano de tal, fulano era baixo. Aí se ele acertasse a questão, está vendo por que ele acertou? Porque ele é baixo. E assim ele ia fazendo, chamava um outro que era alto. Aí o outro acertou. Aí uma criança que estava no grupo dos baixos dizia assim, mas a letra está feia. Já aos poucos começaram a entrar nesse clima de separar. As crianças rapidamente já foram assimilando isso ali. Aí o outro acertou, a letra estava bonita. Está vendo? Mas ele demorou porque ele é alto. E aí começou essa série de ataques. E a professora então prosseguiu com o experimento. Ela disse o seguinte, os baixos, já que são os melhores, vão ter alguns privilégios hoje. E essa proposta era para o dia, né? E as crianças passam o dia inteiro lá naquela escola. Aí, o que aconteceu? Ela disse, olha, os mais baixos vão poder sair 5 minutos antes, vão poder escolher um aluno para almoçar consigo, mas esse aluno, caso seja alto, não pode se oferecer. Ou seja, os altos sem privilégio nenhum. E os baixos têm o poder de escolher ou de convidar quem quiser para sentar consigo para almoçar. Além disso, na hora das brincadeiras, somente os baixos vão ganhar tapete, porque lá está tudo cheio de neve. Somente os baixos vão ganhar tapete para escorregar pelo morro. Então, brincava de escorregar na neve e tal. E aí mostrou o pátio das crianças lá. Todos os altos com colete vermelho estavam já pelos cantos, um consolando o outro, um chorando. E quando acabou a hora da recreação,
Normalmente eles sempre formavam uma fila única e era por ordem de chegada, não tinha nenhuma regra para isso, apenas tinha que formar uma fila para poder entrar na sala de aula. Automaticamente, sem instrução nenhuma da professora, eles formaram 2 filas, os baixos e os altos, completamente separados. E já a fisionomia das crianças já era de tristeza, perderam o brilho, era completamente diferente das crianças que a gente via entrando na sala de aula, no início desse vídeo. Passou o dia e a professora o tempo todo estimulando, encorajando e elogiando os baixos e desencorajando, desestimulando, ou desrespeitando não, mas quase que menosprezando os altos. Liberou então, chegou o final do dia, ela liberou os baixos primeiro, para ir para o ônibus, e chamou os altos. Agora vocês sentem aqui na minha frente. O que acontece é o seguinte, isso foi... Lembram que quando eu comecei a aula, eu perguntei para vocês se vocês queriam aprender sobre discriminação? Todos vocês disseram que sim. Sim, então. Foi isso que nós fizemos aqui hoje. Vocês sentiram o que é discriminar. Mas vocês sentiram pelo lado de quem foi discriminado. Isso foi apenas um experimento. Não vai ser assim. É apenas para que vocês percebam e sintam, tal. Aquilo foi um alívio enorme. As crianças começaram a tirar o colete, começaram a jogar na professora e tal, e todo mundo rindo e tudo. Aí disse assim, só tem um detalhe. Amanhã, nós vamos inverter os papéis. Mas eu preciso que vocês mantenham o segredo. Vocês não contem para os baixos isso que eu contei para vocês. Eles vão entrar aqui sem saber nada disso. E aí, nós vamos inverter os papéis. Ok? Ok. No outro dia, dito e feito, a professora disse, olha, ontem à noite eu recebi uma tremenda chamada de atenção do secretário da Educação, que é um homem muito alto, me dizendo o seguinte, essa teoria é ridícula, porque quem tem mais habilidade são os altos. Basta você ver quem é o nosso primeiro-ministro, é um homem alto. Quem governa as principais secretarias do nosso país são pessoas altas. Quem disputa os Jogos Olímpicos e obtém os melhores resultados são os altos. Então ele me provou que essa teoria não está certa e que, ao contrário, são os altos que têm mais habilidade, são mais inteligentes, são mais rápidos, são mais caprichosos. Portanto, hoje, nós vamos corrigir esse erro. Os baixos vão passar a usar o colete. E aí foi também um negócio, né? As crianças olhando e tal. Só que as crianças que ontem estavam no lado discriminado dos altos, que passaram os coletes, alguns começaram já com algum sorrisinho de satisfação, mostrando que, mesmo sabendo do experimento, estavam gostando do privilégio. Quase que imediatamente assumindo essa posição de, opa, agora é a minha vez. A hora da vingança, a hora da revanche. Lembrando, estamos falando de Canadá, uma sociedade bastante desenvolvida, muito mais do que a nossa, num país com quase nada ou zero de conflitos na sua história, né, inclusive de muito pouco histórico de racismo e tudo. Né? Então, e aí desenvolveu-se mais um dia de aula nos mesmos moldes, só que o inverso. Então, cada vez que um aluno ia lá, não, está errado, alguém pode ajudar? Sim, claro, porque ele é baixo. Os baixos erram mais. E aí começou, as crianças começaram a comentar isso. Ao final do dia, a professora chamou a todos e revelou, então, que aquilo não passava de uma farsa, de um estudo, para poder mostrar para eles o que era discriminação de verdade, através da experiência deles. E num primeiro momento, ela pensou, ela esperava pelo menos, que isso causaria um impacto grande nas crianças. E ela se decepcionou, por quê? Porque as crianças, na primeira oportunidade, já queriam se vingar, já acharam interessante ter privilégio, porque estavam no outro grupo, porque já haviam experimentado a discriminação no dia anterior, enfim. Ela esperava que aqueles que haviam sofrido discriminação discriminassem menos. E não foi o que aconteceu. E aí ela ficou meio que decepcionada até, né? Meu Deus, isso é coisa da nossa natureza mesmo. Tal como a teoria do professor Henri Tajfel. E ela ficou... Porém, alguns dias depois, aí as crianças já ficaram mais serenas, deixaram aquela poeira baixar, e aí sim é que mostrou o efeito que aquilo causou nas crianças, esse experimento.
As crianças, quando entrevistadas ou quando estimuladas a escrever sobre a experiência ou a desenhar como haviam se sentido, então todas muito tristes com aquilo, e o que elas diziam: eu não vou mais discriminar ninguém, eu não vou, se eu ver uma situação de desrespeito, eu vou mandar parar. O desrespeito gera tristeza, o desrespeito não faz sentido nenhum. Crianças da 3ª série, gente. É impressionante, se vocês assistirem o vídeo, vocês vão ficar, espero ou imagino, impressionados assim como eu fiquei. E aí tinha inclusive um menino lá que era mais gordinho, e ele era constantemente discriminado por causa disso, daquela mesma turma. Acabou a discriminação. E uma menina também, acabou a discriminação. Eles passaram a ser mais sorridentes, mais soltos, mais leves. Por quê? Porque não tinha o fantasma da discriminação rondando a cabecinha deles. Por quê? Porque a turma acabou com isso. Sentiram na pele, passaram por essa experiência ruim, foi pesado, 2 dias muito pesados para as crianças ali. Elas choravam durante os exercícios, durante as tarefas lá no quadro e tal. O câmera sempre pegava uma criança enxugando lágrima, a outra cabisbaixa. Quando vinha para o quadro, vinham tristes, né, com os ombros pesados e tal, mostrando aqui. Dá para ver que as crianças não estavam bem. Quando isso tudo passou, lógico, voltaram a ser o que era, né? E a professora disse: olha, eu continuo sendo aquela professora, né, de antes, isso aqui foi apenas uma máscara e tal. E entenderam perfeitamente. Então, isso é extremamente revelador, do ponto de vista como a gente facilmente se deixa levar por grupos, por divisões, nós e eles, mas ao mesmo tempo mostra que passar por uma discriminação pode ensinar muito também. Ou desenvolve a raiva, o ódio, a intolerância, ou então mostra como a gente não deve agir, né? Como é que as pessoas se sentiriam. Alguém já sofreu discriminação? Não precisa dizer o quê? Alguém já? Algum tipo? Uma vez eu já passei por isso também, que é um negócio, estava em outro lugar, estava fora, e eu parei num balcão para ser atendido. Era uma loja, a loja estava enorme, naquele setor estava vazio, não tinha ninguém, e a pessoa que estava lá para atender era de outra raça, diferente da minha, e eu sei que lá tinha problemas, e eu simplesmente fui ignorado. Primeira vez que eu tinha sentido aquilo, ignorado. A pessoa passava no balcão de um lado para o outro, eu querendo ver, olhando, tal. Eu estava invisível, vamos dizer assim. E um negócio perturbador isso aí. Então, é importante a gente lembrar que se na condição de opressor nós causarmos algum dano, quer dizer, se nós formos opressores, nós vamos ter que reparar isso um dia. Porque isso fica na nossa psicosfera. Isso, cada dano que a gente causa a alguém ou a nós mesmos, isso acaba a gente somando ou aglutinando a nossa psicosfera energias densas, que são próprias daqui da Terra. Quando a gente desencarna, essas energias que são daqui, a gente não consegue dissipar no plano espiritual. Precisa, numa próxima encarnação, a gente ir pelo caminho adequado para fazer com que elas se dissipem, saiam do nosso perispírito. Certo? Então, é importante a gente saber disso, porque não deixa aqui no plano espiritual, eu peço perdão, eu faço caridade lá, eu ajudo e tal, que tudo isso vai passar. Não, porque são coisas diferentes. Energia do plano terrestre, ela só é modificada ou é drenada aqui. Isso é uma questão física. Certo? Portanto, tem uma série de coisas aí para a gente levar em consideração antes de a gente causar algum tipo de dano a alguém. Eu vou encerrar então com um vídeo aqui. Peço desculpas a vocês que eu baixei o vídeo, ele era traduzido, quando gravou perdeu a tradução. Então eu vou ter que ler. Mas vale a pena só como ilustração. Alguém pode apagar aquela luz ali, por favor? Aí, esse interruptor mesmo. Aí, obrigado. Opa.
Apenas a título de ilustração, mas eu acho bastante interessante. Também foi um exercício que foi feito. Isso foi numa... Opa, foi uma TV dinamarquesa fazendo uma propaganda sua mesmo, propaganda institucional. Opa. Daqui a pouquinho eu acerto, tá, pessoal? Agora eu vou ter que desligar aqui, vou pedir um microfone emprestado. It's easy to put people in boxes. É fácil pôr pessoas em caixas. Us. And there's them. A nós e eles. Só um minuto. Desculpa, eu tenho que acertar o volume aqui. Começa de novo. It's easy to put people in boxes. É fácil pôr pessoas em caixas. There's us. A nós And there's them. A nós e eles. The high earners. Os que ganham bem And those just getting by. e os que nem tanto. Those we trust. Os que And confiamos, those we try to avoid. os que tentamos evitar. There's the new Danes. Há os And those recém-chegados who've always been here. e os que sempre estiveram The aqui. people from the countryside. As pessoas do campo, And those who've never seen a cow. os que nunca viram a vaca. The religious. Os religiosos, And the self-confident. os autoconfiantes. There are those we share something with. Há aqueles com quem And those we partilhamos don't share algo anything with. e os que não temos nada a compartilhar. Jeg kommer til at stille jer nogle Bem-vindos. spørgsmål i dag, Vou fazer-lhes algumas perguntas que podem ser um tanto pessoais, men jeg håber, I mas vil svare ærligt espero på. que respondam honestamente. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Quem aqui foi o palhaço da turma? Aí, começa a separar, né? Hvem er bonusforældre? Quem é padrasto ou madrasta? And then suddenly, E então, de repente, there's us. há o We who nós. believe in life after death. Nós que acreditamos em vida após a morte. Nós que vimos And all of ovos. us who Nós que love to adoramos dance. dançar. Nós que sofremos bullying. We who've been bullied. And we who've bullied others. Nós que praticamos bullying. And then there's us. Os the lucky sortudos ones que who've had namoraram sex essa this past semana. week. We who are broken-hearted. Nós que tivemos desgostos no amor. We who are madly in love. Nós que estamos apaixonados. We who feel lonely. Nós que nos sentimos sós. We who are bisexual. Nós que somos bissexuais. And we who Nós acknowledge que the courage reconhecemos of a others. coragem do outro. We who have found the meaning of life. Nós que encontramos o sentido And da we who vida. have saved lives. Nós que salvamos vidas. And then there's all of us. Todos Just nós love que Denmark. amamos o nosso país. Por isso, So maybe there's more that talvez brings haja us mais together coisas que than we nos think. unem do que pensamos. TV2 Denmark. All that we share. Então, aqui, como eu falei, era uma propaganda. Mas, mesmo sendo uma propaganda, vale como reflexão, não vale? Pode acender, por favor.
vale como reflexão no sentido de que realmente nós temos muito mais semelhanças do que diferenças. Seja nas religiões, as religiões ensinam o quê? O amor, certo? Isso é algo que é comum a todas. E tem algo mais forte do que isso? Ensinamento maior? E, no entanto, a gente fica preso a diferenças? Não. Mas o Deus é trino, então é Pai, Espírito e Espírito Santo. Não, isso não faz sentido. Não, porque a reencarnação... Não. O efeito que as religiões produzem na vida das pessoas é positivo? É. Então, estamos todos aqui para aprender a ser melhores, seja lá como for. Como eu compreendo a vida, é diferente uns dos outros, né? Então, o jeito que uma religião fala para mim, ela não fala para o outro e vice-versa. O importante é a gente respeitar que existem essas diferenças de compreensão, de aprendizado, diferenças entre nós. Mas o fato é que somos todos alunos da mesma escola e, acima de tudo, somos todos professores também. Assim, ao passo em que a gente aprende, nós também transmitimos, nós também educamos. Então, é importante a gente praticar as coisas boas, porque assim, através do exemplo mesmo, perante as crianças, por exemplo, a gente vai estar educando, sem muitas vezes dizer uma palavra sequer. Então, vale o exercício, vale a reflexão e vale, sobretudo, a mudança de atitude. Certo? Ok? Obrigado, então, a todos. Bom, obrigado, Júnior. Vamos pedir para ele fazer oração para nós. Então vamos serenar a nossa mente e agradecer ao Papai do Céu, ao nosso amado Mestre Jesus, aos espíritos amigos que sempre nos acompanham, nos auxiliam, nos encorajam, nos protegem, nos mostram o caminho, nos livram do mal. Muito obrigado. E obrigado por essa oportunidade de reflexão e que possamos transformá-la em atitude na nossa vida, no nosso dia a dia, a partir de já. E que também possamos levar para os nossos lares, além do fruto das nossas reflexões, também as boas energias dessa casa. Muito obrigado, que assim seja.